Olá, prezados cursistas. Dando continuidade à disciplina História da Educação de Surdos e Língua Brasileira de Sinais, Comunidade, Cultura e Identidade Surda, nesta aula abordaremos a legislação específica. Neste sentido, apontaremos alguns documentos orientadores no âmbito internacional, a legislação brasileira e a legislação específica sobre a Libras. Toda a nossa legislação atual, ela tem fundamentos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Outro documento importante que contribuiu para os direitos, sobretudo na educação, no âmbito da educação, foi a Declaração de Junte, em 1990, que foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Posteriormente, em 1994, tivemos a Declaração de Salamanca, uma conferência mundial sobre necessidades educativas especiais, acesso e qualidade do ensino. Também a Declaração de Guatemala, de 2001, foi uma convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Essa declaração, com certeza, contribuiu bastante para o avanço na legislação atualmente. Em âmbito de Brasil, podemos destacar a Constituição Federal de 88, na nossa Carta Magna, seus artigos 5º e 6º, que trata dos direitos individuais e coletivos, artigo 206, específico sobre a educação, que defende a educação como um direito de todos e dever do Estado, e o 206 também que determina a questão do atendimento educacional especializado. E a nossa atual LDB, Lei 9394, de 96, nos seus artigos 58 e 59. Fundamentados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa atual LDB, e outras legislações, outros decretos que tratam sobre atendimento às pessoas com deficiência, surgiu a necessidade do reconhecimento da Libras como língua da comunidade surda, a língua oficial da comunidade surda. Então, surge a Lei 10.436, em 24 de abril de 2002. Esta lei define o que é a Libras. No seu artigo 1º, parágrafo único, está expresso que a língua brasileira de sinais é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. No artigo 2º, trata sobre apoio e difusão. Está expresso que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como um meio de comunicação objetiva e utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. O artigo 4º preconiza que o sistema educacional federal e os sistemas estaduais e municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais como parte integrante dos PCNs, conforme legislação vigente. O parágrafo 4º vem apenas dizer que a Libras ela não pode substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. O surdo tem que aprender a modalidade escrita. O artigo 5º vem só falar da data em que entra em vigor
essa nova lei. Então, a Lei 10.436, ela é composta apenas de 5 artigos. Decreto 5.626, de dezembro de 2005, é que vem regulamentar a Lei 10.436, bem como a 10.098, que é a da acessibilidade. Ele é composto de 9 capítulos, 31 artigos, e alguns são voltados para a educação, outros para a saúde e outras finalidades. Trataremos de alguns que são específicos da educação. Logo em seu artigo 2º, o decreto define quem é o surdo. Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras. O artigo 2º vem caracterizar o que é a deficiência auditiva. O artigo 3º determina que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas, dos sistemas federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 4º estabelece que a formação de professores para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em letras, Libras, ou em letras, Libras/língua portuguesa como segunda língua. E as pessoas surdas sempre terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput deste artigo. Sobre a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, deve ser realizada em cursos de pedagogia, ou curso normal superior, em que Libras e língua portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. Admite-se também, como formação mínima de docentes para o ensino da Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, em que viabilizar a formação bilíngue, referida no caput. E as pessoas surdas sempre terão prioridades nesses cursos, assim como no artigo 4º. Sobre a formação de instrutor de Libras em nível médio, o artigo 6º determina que deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional, cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação. Artigo 7º. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, caso não haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino desta disciplina em curso de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis. Ele traz 3 perfis, eu estou apresentando aqui o primeiro, que está no inciso 1. Professor de Libras, usuário desta língua, com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação. Tem outros casos que podem também no inciso 2 e 3. E o parágrafo 2º vem estabelecer que a partir de 1 ano da publicação desta lei, as instituições de ensino superior devem providenciar o professor de Libras. O artigo 10 preconiza que as instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de fonoaudiologia e nos cursos de tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa. O artigo 14
que trata sobre o uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, estabelece que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Desta forma, para garantir o atendimento educacional especializado e o atendimento previsto no caput, as instituições federais de ensino devem promover cursos de formação de professores para o ensino e o uso da Libras, a tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, ofertar obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, prover as escolas com professor de Libras ou instrutor de Libras, tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade manifestada pelos alunos surdos. Garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e também em salas de recursos em turno contrário ao da escolarização. Dentre outras determinações, leiam o decreto completo. O artigo 26 estabelece que o poder público, as empresas concessionárias de serviço público e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da interpretação de Libras, língua portuguesa. Essa redação ela foi dada agora pelo Decreto 9.656 de 2018. Então, para garantir a difusão da Libras, as instituições de que trata o caput deverão dispor de, no mínimo, 5% de servidores, funcionários ou empregados com capacitação básica em Libras. Para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o poder público, as empresas concessionárias e permissionárias de serviço público e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes contratados especificamente para essa função, ou central de intermediação de comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto, com intermediação por meio de recursos de videoconferência online e webchat, a pessoa surda ou com deficiência auditiva. É importante ressaltar aqui que quando ele fala em empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, é qualquer empresa, mesmo que seja privada, que presta um serviço público. Hospitais privados, escolas privadas, públicas e privadas, hospitais, escolas, lojas, supermercados, qualquer empresa que seja concessionária ou permissionária de serviço público precisa realizar esse atendimento às pessoas surdas. Outros capítulos apresentados no decreto 5.626 é sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, sobre a garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e também as disposições finais. Como vocês puderam perceber, abordamos apenas alguns artigos do Decreto 5.626. Solicito que vocês realizem a leitura do texto completo, porque iremos precisar para a realização das atividades. Essas foram nossas referências e obrigada.